Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos mais uma vez, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom, né? Nós estamos falando sobre a história do idioma hebraico. Essa é a nossa segunda parte, também da parte B da nossa história do idioma hebraico. Logo na parte A, nós falamos sobre a escrita, e ali em duas aulas, nós tratamos sobre a escrita do idioma hebraico, e nessas duas aulas, nós estamos falando sobre o idioma hebraico na questão da língua propriamente dita, do idioma propriamente dito, né? Você já assistiu na aula passada, onde nós estivemos falando aí sobre a história do idioma, e aqui nós vamos dar continuidade e o encerramento também a essa parte da história do idioma hebraico. Ok, pessoal? Na última aula, se você lembra, nós paramos exatamente nesse último ponto aqui, onde nós vamos estar dando continuidade, ok? Então, sem perda de tempos, nós vamos lá para a nossa aula de hebraico bíblico, história do idioma hebraico. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O hebraico passou por um período de trevas quando o povo judeu foi levado para o exílio, nas dispersões, e praticamente caiu no descaso e também no desuso. Para completar isso que eu estou falando, nós vamos para a próxima página, para a próxima leitura, né? O próximo slide, que ele vai dizer assim, ó: em aproximadamente 586 a.C., na primeira destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico, período exílico, o hebraico foi praticamente substituído no uso diário pelo aramaico, porém, usado na liturgia, leitura da Torá, para orações e cerimônias religiosas. E isso manteve e sustentou a língua nos tempos das dispersões. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, a nossa última leitura, que o hebraico, embora ele seja considerado, e até por isso ele é considerado pelo judeu como língua sagrada, Lashon HaKodesh, como nós já dissemos, o hebraico ele passou por períodos de trevas, né? Como diz aqui. Por que períodos de trevas? Porque se nós voltarmos na história, o povo de Israel sempre foi um povo independente. O povo de Jerusalém, os judeus sempre foram independentes. Mas essa independência, essa autoindependência como povo, como nação, ela vai se extinguir. Ela vai ter o seu fim quando, em 586 a.C., tá aqui, ó, você pode observar, quando em 586 a.C., o povo judeu, eles são levados cativos para a Babilônia. Ali, naquele momento, naquele período, dá-se o fim da independência dos judeus, a independência do povo de Israel como um todo. Por que eu digo isso? E por que nós dizemos isso? Porque o povo, a partir dali, é levado para a Babilônia. Na Babilônia, para vocês terem uma ideia, nem a própria língua que eles utilizavam em Jerusalém, que era o hebraico, eles vão poder falar. Como você viu aqui, o hebraico será utilizado em momentos litúrgicos, né? Por exemplo, na liturgia de um culto, na leitura da Torá, momentos de orações e cerimônias religiosas. Mas era só nesses momentos, nesses pequenos momentos, é que se usava ainda a linguagem ou o idioma hebraico no dia a dia, quando se ia comprar alguma coisa em um mercado, quando se comunicava com alguém no trabalho ou mesmo na rua, a língua falada era o aramaico. Até porque a Babilônia está dominando. A Babilônia ela é o centro do mundo da época. É ela que domina o mundo da época. Então, ela faz com que a sua língua, a língua caldeia ou a língua aramaica, ela seja disseminada por todos os povos que são conquistados e são trazidos para a Babilônia, porque não era só os judeus, não foram só os judeus que foram feitos cativos, várias outras nações tiveram o mesmo fim, né? Foram feitos cativos e foram levados para a Babilônia, e lá
eles tiveram que aprender a língua aramaica, tiveram que conviver e falar essa língua. Então, essa língua, a língua aramaica, ela passa a ser dominante em todo o mundo da época. E os judeus, como estão na Babilônia, eles precisam aprender, se adequar a essa linguagem. E é exatamente isso que acontece. Eles falam o aramaico, né, no dia a dia, aprendem a falar o aramaico no dia a dia, e o hebraico ele vai passar a ser usado somente em alguns momentos litúrgicos, né? Como já foi dito aqui, no momento de oração, na leitura da Torá, em algumas cerimônias, né? E só nesses momentos. Então, agora imagine você, o povo vai ficar mais ou menos 700 anos, ou melhor, mais ou menos 70 anos cativo na Babilônia. E Jeremias já havia dito, olha, vocês vão ter que casar, vocês vão ter filhos, vocês vão plantar, vocês vão fazer amizades, porque vocês vão ficar lá um bom tempo. São 70 anos. Agora imagine que os filhos dos judeus que estão nascendo na Babilônia, eles não conhecem a língua hebraica. E eles vão crescer aprendendo exatamente o aramaico. E mesmo quando eles retornam para Jerusalém, a língua que eles conhecem não é o hebraico, e sim o aramaico. Agora entendam a dificuldade para que novamente o hebraico passasse a se tornar uma língua ou um idioma falado entre o povo. Estava falando sobre questão de independência. Eu disse a você que os judeus eles perdem a sua independência a partir do momento em que eles são levados cativos para a Babilônia. E isso, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, ele fala de dispersões e não dispersão. Por quê, pessoal? Porque, além do período em que eles são levados cativos para a Babilônia, 70 anos depois, eles retornam com o intuito de reconstruir o templo. Mesmo eles voltando para Jerusalém, eles não têm a sua independência. Porque o rei Ciro, quando ordena o seu retorno, na verdade, a ideia é de que o povo passasse a voltar para a sua terra, mas continuar servindo ao seu reinado, aos medo-persas. Então, eles não estão livres, né? Eles não estão livres de poder dizer que são independentes. Então, nós temos ali, eles são levados para a Babilônia, são colocados cativos. Depois de 70 anos, eles voltam novamente para Jerusalém, porém, quando eles voltam para Jerusalém, eles ainda estão vivendo sob domínio medo-persa. Depois de um tempo, os gregos vão dominar, que eles vão vencer, eles vão dominar, e o povo agora vai passar a falar a língua grega. Lembram disso, né? Depois dos gregos, o domínio será o domínio romano. Então, vem a lei do grego, que vai prevalecer, que vai predominar também. Nós temos ali a questão do latim. Enfim, do ano 586, quando eles são levados cativos, até esse período em que Roma domina, eles não têm liberdade, eles não têm autonomia própria, eles não têm a sua autoindependência, nem mesmo na sua linguagem, nem mesmo no falar. Então, nós vemos aí que Jerusalém, que Judá, que os judeus, eles vão sofrer muito. Até o ano, falei para vocês de dispersões, até o ano 70, quando definitivamente o povo é expulso da sua terra, os judeus são expulsos da sua terra e agora eles são dispersos por vários lugares, né, da terra, por vários lugares, por vários continentes, por vários países. Eles fogem, eles são dispersos, né, para vários lugares. E ali, pessoal, vai acontecer uma coisa interessante, né? Interessante no sentido da palavra, mas muito triste, porque 70 anos depois de Cristo, todo esse tempo, o povo de Israel, ele não tem mais a sua dependência ou a sua autodependência. Até que a história nos conta que em 1948, dia 14 de maio de 1948, em uma reunião feita na ONU, onde eles iriam decidir se o povo, os judeus, que viviam dispersos e que nunca mais haviam podido retornar para a sua terra natal, para Israel,
lembrando um detalhe muito importante, pessoal, que durante todo esse período, os judeus foram massacrados, foram humilhados, muitos morreram, milhões de judeus foram assassinados, foram mortos de forma cruel. E depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, como eu já disse aqui para você, em uma reunião na ONU, fizeram uma votação onde seria decidido o destino de Israel, ou o destino dos judeus, se poderiam voltar para Israel novamente e ser ali um Estado independente ou não. Por incrível que pareça, nessa votação que acontece na ONU, há um empate técnico, há um empate de votos. E, por incrível que pareça, ou para a glória de Deus, a pessoa que vai ser o responsável por dar o voto de desempate, ou o voto de Minerva, é exatamente um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. É esse homem que, no dia 14 de maio, com o seu voto, vai dar aos judeus a liberdade de poder novamente voltar para a sua terra natal e ali começar novamente uma história, pessoal. Isso é maravilhoso, é muito lindo. E eles voltam, né? A partir de 1948, eles voltam para a sua terra, voltam para Israel. Você vê que nós temos aí 70 anos, 70 depois de Cristo, quando definitivamente eles saem. Em 1948, pessoal, muitos anos depois, eles retornam para a sua terra natal, mas você sabe que isso é cumprimento da palavra. Mas eles voltam, e aí eles voltam novamente a usar o hebraico. A língua falada hoje em Israel é o hebraico. Por mais que se tenha hoje como língua mundial e poderosa o inglês, quem domina a língua falada, a língua predominante em Israel hoje é exatamente o hebraico. Não é à toa que alguns dizem que o hebraico é uma língua que ressurgiu, que ressuscitou, uma língua que estava praticamente morta, mas que ressuscitou e voltou a ser falada, e não somente falada em Israel, mas nós estamos aqui, né, entendendo, buscando entender o poder desse idioma, o poder dessa língua hebraica. Não é à toa que ela é considerada como a língua sagrada. Ok, pessoal? Então, o idioma hebraico, ele passou por todas essas situações, mas permaneceu, prevaleceu, e hoje é falado em Israel. Israel é um Estado independente, diga-se de passagem, uma potência em todos os sentidos, uma potência bélica, uma potência científica, e em vários sentidos Israel é considerado como uma grande potência, ok? Então, aqui, ó, para dar continuidade ao que nós estamos falando, né? Eu fiz toda essa história para mostrar para vocês que o hebraico, não somente os judeus, mas a língua hebraica, ela passou por todos esses momentos, um momento de escuridão, um momento de trevas, em que quase deixou de ser usada, em que quase realmente foi extinta, mas como é uma linguagem que Deus ama e que Deus usa para se comunicar com o seu povo, né? Foi ela a linguagem usada para a escrita do Antigo Testamento, então nós vemos aí que ela ressurgiu a partir do momento em que o povo também retorna para a sua terra, retorna para Israel, e hoje é também a língua falada em Israel. Ok, pessoal? Vamos aqui para baixo. Na Alta Idade Média, estudiosos judeus, conhecidos por maçoretas, interessados em fazer com que o idioma hebraico não caísse no esquecimento e para que não se perdesse a forma correta de pronunciar as palavras no hebraico, principalmente a Tanar, acrescentaram pontos diacríticos aos textos para indicar o local e a pronúncia exata de uma vogal. Pessoal, a Tanar, se você ainda não sabe, vai saber agora, a Tanar, ela é a Bíblia do judeu. Para nós, é o Antigo Testamento hebraico ou judaico, mas para o judeu é a Bíblia, ok? Então, eu tenho a palavra Tanar, na verdade, fala da junção da Torá, Neviim e Ketuvim. Torá fala dos 5 primeiros livros, é a lei. Neviim fala dos profetas, vem de Navi. Navi, em hebraico, é profeta. Neviim
é o plural de Navi, que quer dizer profetas, e Ketuvim quer dizer escritos. Então, quando você vê falar de Tanar, você automaticamente já vai lembrar do que eu estou te dizendo aqui. É a junção da Torá, dos profetas e dos escritos. Torá, Neviim e Ketuvim. Ok, pessoal? Então, na Alta Idade Média, lá por volta do século V, acredita-se que estudiosos judeus, conhecidos como maçoretas, e nós vamos trabalhar desse assunto, desse tema, com mais detalhes depois sobre os maçoretas, interessados em fazer com que o idioma hebraico não caísse no esquecimento, porque, como eu falei para vocês, né, eles passaram todo esse período, todo esse tempo afastados. Então, o hebraico, ele praticamente entrou em desuso, como nós dissemos. Então, grandes estudiosos judeus preocupados e interessados em não permitir que o idioma hebraico caísse no esquecimento e para que não perdesse a forma correta de pronunciar as palavras do hebraico, principalmente o da Tanakh, que é a Bíblia judaica, acrescentaram pontos diacríticos aos textos para indicar o local e a pronúncia exata. Pessoal, olha só, imagine que eu tenho aqui essa palavra história. História. Mas nessa palavra história, eu tiro as vogais, o I, o O, o I e o A, ok? Como você vai conseguir identificar que isso aqui é história somente pelas consoantes? Se você já souber que se trata da palavra história, beleza, tudo bem, tranquilo, você vai saber. Você vai ver o H, você vai ver o S, você vai ver o T, você vai ver o R, e aí você vai dizer história. Mas se você não conhece a palavra história, e você vai ter só o H, o S, o T e o R, você nunca vai saber, porque pode ser qualquer coisa, pode significar qualquer coisa, desde que você coloque aqui uma vogal diferenciada. Então, essa é exatamente a ideia dos maçoretas, porque alguém que fosse ler as palavras hebraicas, principalmente a Tanar, e ele não tendo conhecimento do hebraico, ele não sendo um judeu, ele não sendo um israelita, ele não conhecendo o alfabeto hebraico, ele olhando para essas letras, para essas palavras, sem que tivesse alguma coisa que ligasse ele às vogais, no nosso caso, nós que somos brasileiros, se você pegar as palavras hebraicas, ainda que transliteradas, mas se você não tiver o acréscimo das vogais, você não consegue entender, você não vai conseguir identificar. Então, é exatamente essa era a preocupação desses judeus, desses estudiosos, desses maçoretas, era fazer com que o idioma, a fala, a pronúncia correta, a forma correta de se pronunciar, não se perdesse e não desse lugar para pronúncias erradas. Então, pensando nisso, eles colocaram pontos diacríticos, ou chamados sinais maçoréticos, na parte de cima, de baixo, do lado, ou às vezes até dentro de letras das consoantes hebraicas, ok, pessoal? Isso a gente vai trabalhar depois, mas é interessante que você saiba disso, para que você veja e entenda o cuidado de Deus com a língua, com o idioma, com a escrita dessa língua maravilhosa, que é o hebraico, ok? Então, isso vai acontecer por volta do período da Alta Idade Média, ali por volta do século V, alguns vão dizer século VII, mas ele tem o seu apogeu realmente a partir do século IX. Nós temos o acréscimo dos sinais maçoréticos, ok? Então, hoje, a maioria dos textos hebraicos que você vai ver já vem com a colocação desses sinais maçoréticos. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar depois, e aí vocês com certeza vão poder aprender e vão dizer assim, nossa, que bacana, que legal, porque realmente o idioma hebraico, a língua hebraica, é um idioma maravilhoso, não só maravilhoso no sentido de ser belo, da sua beleza, mas também de ser uma língua muito espiritual. É uma língua maravilhosa, que eu tenho certeza, uma aula após outra, você vai se apaixonar por essa língua maravilhosa. Ok, pessoal? Então,
É isso que eu queria trazer para vocês a respeito da história do idioma hebraico. É claro que tem muito mais coisas para se falar, mas a nossa ideia aqui não é nos aprofundarmos na questão da história do idioma, é mais para trazer uma visão panorâmica e despertar em você a curiosidade, fazer com que você sinta esse desejo, esse prazer por essa língua maravilhosa. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós já estaremos tratando aí sobre alguns pontos legais, alguns momentos, alguns detalhes das consoantes hebraicas. Aqui nós encerramos essa parte, né, da história do idioma hebraico. Ok, pessoal? Deus te abençoe. Qualquer dúvida, você pode entrar no grupo do WhatsApp, você pode deixar a sua pergunta na plataforma, ou você pode mandar mensagem para mim, ok? No privado, e nós estaremos aí respondendo em nome do Senhor Jesus. Ok, pessoal? Deus te abençoe, fique na paz. Até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Shalom, Lehitraot, paz.